Pessoal, Deus abençoe. Vocês estão acompanhando as programações da igreja, o Movimento Jovem, você que também acompanha o CJC. Que legal. A gente está fazendo aqui um momento um pouquinho mais diferente, para quem não conhece, aqui é o... Vamos dizer assim, né? Entre aspas, é o escritório dos jovens, mas é um escritório comunitário, né, Marcelo? Sim. Todo mundo aqui usa. Nós estamos aqui na nossa sede estadual e que Deus abençoe. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho das palavras que Deus tem nos dado. Também vamos fazer um pouquinho da leitura desse livro aqui, ó. Você é o melhor de Deus. Nós vamos fazer um pouquinho da leitura desse livro aqui, do Dr. Telly Osborne, né? Que deixou essa mensagem muito boa para nós. Esse livro aqui tem ajudado muitas pessoas que estão até com depressão, angustiadas e tal. Então nós vamos ajudar essas pessoas. Bom, fique à vontade, aproveite, né? Deixe também seus comentários. E comigo hoje aqui, Marcelo, né? Marcelo Vargas, nosso líder aqui da região de Porto Alegre dos jovens. Também vamos dizer assim, meu braço direito aí no estado. Amém, que Deus te abençoe, Marcelo, e bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, né? De estar aqui para estar compartilhando agora esse novo momento aqui, né? Diferente agora, né? Momento diferente, É diferente, assim, um bate-papo e é legal, né? A gente poder trocar palavras. Um Jovemcast, vamos dizer assim, né? Um protótipo ali do Jovemcast. Olha, tem até cafezinho, Marcelo. É de verdade, né, pastor? É de verdade, depois eu mostro que é de verdade. E aí, Marcelo, como é que tá? Como é que tem sido aí? Faz pouquinho tempo, né, que tu tá aqui agora na região comigo, né? Faz poucas semanas aí, né? Isso, acho que umas 2 semanas, 3 semanas. Não, 2 semanas, eu acredito. Mas o senhor já tá... Mas já estamos bombardeando, já fazendo eventos. Teve fazendo evento em Sapucaia, né? Isso, foi vigília? mas isso foi até antes de eu começar né, a assumir ali. O Marcelo já é da equipe, né? Isso, estadual, né? Daí a gente já fui com essa ideia para o senhor, né? A ideia de fazer o início de tudo, né? Algo que Deus colocou no meu coração ali para começar a trazer com os jovens ao início de todas as coisas. E né? o que é assim o início de tudo, Marcelo? O que significa a isso? base que Deus colocou no meu coração é bem simples, né, pastor? O início de tudo é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1? Gênesis 1. Acho que é difícil de abrir, né? Não sei se a gente vai conseguir achar aqui. Mas... Vamos ver se a gente acha. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz assim, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra. Né? No princípio. E ele criou no princípio. Uhum. Né? Daí, o que a gente está levando e trazendo para os jovens isso? Porque, às vezes, o jovem, até mesmo as pessoas que estão lá vendo, até pais vão junto, né? Assistem tudo lá. Mas está sendo bênção o quê? A gente não pode nunca jamais esquecer do início. Da onde a gente começou, do primeiro encontro, do primeiro amor, daquela chama, sabe? Que com o tempo parece que vai esfriando. Com trabalhar, o dia a dia, o trabalho, às vezes até dentro da obra, né? Começa aquela coisa automática. A gente nunca pode deixar ficar no automático. A gente tem que sempre se lembrar do início. De tudo. Onde Deus criou, começou a criar dentro de nós algo diferente. Nos tirando do mundo e colocando dentro dele, né? A palavra dele. Tu sabe que eu até preguei na quarta-feira às 5 horas aqui. Eu tenho feito as reuniões das 5 horas aqui na sede. E eu falei aquela palavra que diz assim, Marcelo, ó, que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Até é uma leitura, o pastor Lauro fez um estudo muito interessante, e aí debaixo desse estudo eu entrei com essa palavra, né? O reino de Deus é tomado pelo esforço. Eu nunca posso perder isso, né? Sim. Que nem o automático é você não se esforçar mais. Já orei demais, já busquei demais. Aí a pessoa vai entrando naquele automáticozão, como tu tá falando, sim, né? E não pode, é muito perigoso, né? Eu já sei fazer, né? Já parar de depender de Deus, né? Parar de depender, de ter aquele temor. Vou abrir, vamos pro lado. Tu trabalhou em empresa, na empresa tem isso, sim, né? O cara, eu já sei fazer, daqui a pouco o cara se machuca, né? Isso acontece. Não, pode deixar pra mim que eu já sei. Chega lá, não se cuidou, porque daí tu não tem o cuidado. O cara corta o dedo, corta o negócio. Principalmente empresas que são automatizadas. Isso. Não, eu já sei fazer. Mas daqui a pouco a máquina, ela não é 100%, né? Sim, e quem opera ela é o homem, né? Ele tem que estar atento, você tem que estar atento. Né? Mas comenta mais sobre isso, um pouquinho sobre esse. Eu gostei desse tema aí. Como é que é o nome do tema aí, Marcelo? É o início de tudo. O início de tudo. Interessante esse tema, né? É o início de tudo, onde Deus começou, né? Todas as coisas, onde Deus começou dentro de nós, né? Por isso que eu falei, e está sendo bênção, pastor, porque os jovens estão quando eu estou ministrando ali, e quem me divide comigo é o William, né? O William do Partenon, que também faz parte da equipe estadual, a gente está nesse propósito junto. Às vezes ele pregou em Sapucaia, eu fiz a mini vigília. Eu fiz a mini vigília em Gravataí, né? Agora a gente vai ter outra mini vigília na Cavalhada dia 11.
né? A gente vai ter lá, a gente está levando esse propósito aí, e às vezes ele leva a palavra, eu estou levando, a gente está dividindo, né? E a gente tá indo nesse tema, então. Isso, a gente está indo nesse tema, nesse propósito, porque nós não podemos ficar parados, né? Os jovens não podem ficar, vamos dizer assim, desanimado, não vou dizer o termo murcho, né? Mas ficar para baixo, né? Mas tem que começar, volta ao início, volta aquele primeiro amor, aquela vontade de evangelizar, de pregar, de mostrar o amor de Deus, que com o tempo parece que vai dando uma desanimada. Não volte, nunca se esqueça do teu chamado, quando Deus te chamou lá no início, lá no princípio, como diz ali. Hoje, por exemplo, pelas redes sociais, tu pode até automatizar o teu evangelismo, né? Dizer, eu posso fazer um post ali, não é errado, faz um post, eu posso até dirigir para certas pessoas, né, o post. Claro que é fantástico, né? É um evangelismo que tu não precisa estar batendo de porta em porta. Tem que ter. Mas como é bom tu poder olhar para as pessoas. Até em Sapucaí vocês fizeram esse evangelismo, né? Vocês estiveram ali na rua, ali, fizeram... Sim, não chegou a acontecer ali, pastor. Ia acontecer, entendi. né? Só que com o tempo, a correria que estava de arrumar lá, isso aí que eu digo também, às vezes a correria acaba impedindo. Mas esse era o propósito. Mas os jovens também. Aqui das 7 dias eles fizeram. Eles foram, não foram em muitos, mas foram. Eles amaram muito, né? Eu vi os conversar com as pessoas, atender as pessoas, né? É importante. Né, isso é o amor, né? E era assim antes, né? Tu ir de porta em porta, de casa em casa. Não teve uma igreja... Deixa eu abrir aqui. Não teve uma igreja que Deus falou para eles que eles tinham deixado o primeiro amor? Tem, né? Lá em Apocalipse. Agora, o senhor está falando. O senhor está falando aqui de Apocalipse. Deixa eu ver qual das igrejas aqui. Eu acho que é... Vamos ver se é a de Éfeso. É a de Éfeso mesmo. Apocalipse 2:1. Ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Aqui na minha, como a minha Bíblia é um pouquinho mais antiga, ainda fala a tua primeira caridade. Até essa palavra foi modificada, né? Primeiro amor aqui, tá? Primeiro amor, né? Deixaste. Falou várias coisas, mas tu deixou aquilo que é o principal, é o início. Deixar é desprezar, né? Deixei. É forte. Muitas vezes é não dar valor àquilo, né? Que um dia Deus colocou, né? Um propósito. E sabe que tá falando assim, tô pensando assim sobre o primeiro amor, né, Marcelo? Questão das orações. Eu agradeço muito, sabe, pela vida de uns amigos meus que eu tive. Eu digo eu tenho, mas é que não tenho mais contato assim com eles. Faz muito tempo que eu não tenho contato. Eles me ajudaram muito em oração no início da minha caminhada com fé. Eles não são da igreja da Graça, até eles são assembleianos, os dois, esses dois amigos. E a gente dividia o apartamento, assim, a gente trabalhava junto e dividia o apartamento. E eles eram muito de oração na madrugada. Então eles me ajudaram muito nesse início, sabe? De oração, de clamor. Até teve uma época, um dia foi engraçado, que a gente começou a orar muito e muito alto, e um vizinho jogou até uma pedra lá no apartamento da gente, né? Então, mas essas orações me ajudaram muito. E tinha uma época até na igreja, claro, talvez não se faça tanto isso hoje, mas o pastor até autorizava a gente ficar, após o culto, a gente ficava quase mais uma hora orando. Tipo, uma quarta-feira, por exemplo, quarta-feira, aí terminava o culto de quarta-feira, a gente fazia uma rodinha e começava a orar. Quase uma hora ficava orando ali. E como isso me ajudou? Eu digo, como isso me fortaleceu, como isso eu carrego até hoje e lembro desses detalhes, sabe? E como é importante o jovem se manter em oração, ter essa comunhão entre os jovens, né? Como tu tem feito, assim, eu tenho visto, assim, busca bastante com eles. Sim, né? Tem que ter, claro, tem que ter aquela parte do louvor agitadão, aquela coisa que é legal, né? Mas como é importante a busca, né? É que a busca é onde a gente vai se quebrantar, né, pastor? Onde o jovem vai se quebrantar, vai ter aquela conversa com Deus, né? Uhum. Aquela conversa, claro que o louvor agitado, aquela coisa, é alegria, né? Se alegra tudo ali, mas para conversar com Deus, para buscar, tu tem que parar, fechar os teus olhos e abrir os teus lábios, a tua boca ali, começar a deixar sair o que tem dentro, né? Porque às vezes é alguma angústia, alguma coisa que está precisando, está oprimindo ali, e Deus quer te ouvir. Deus sonda, o coração sonda, Ele sabe o que a gente passa, sabe, mas Ele quer ouvir nós, né? A gente falar isso para Ele. Verdade. Né? E igual o senhor comentou aí, né? Nesse tempo aí que o senhor se lembra, que fazia rodas, igual eu falei, é um início. Só que não,
mas passou agora não sei tantos anos, vamos dizer assim. Mas hoje eu não faço mais isso. Mas não podemos nunca esquecer daquilo ali. Voltar a fazer aquela roda, fazer. E é interessante isso, né? Porque hoje em dia tá virando, igual o senhor falou, tá virando também muito automatizado, até mesmo em rede social, às vezes, né? Tá deixando o presencial ali, o tá perto, tá junto. Não é tem importante estar perto. Nada substitui, né? A gente passou por uma pandemia e sabe como é que é. Né? E a gente sabe até assim, né? Quando a gente faz as lives ou faz o chamado de vídeo, né? Nem todo mundo abre câmera, né? E não, vamos fazer uma oração. Tu não sabe se a pessoa tá orando do outro lado ali com a câmera fechada, sabe? Agora, presencialmente, tu sabe que a pessoa tá ali, tá buscando, né? Então, bom, é uma coisa legal. Papo muito bom, Marcelo. Mas vamos entrar aqui na leitura pastor. Do livro aqui. Ó, você é o melhor de Deus. Só o título aqui, Marcelo, já mostra o quanto Deus ama a gente, não é verdade? Verdade, pessoal. Como Deus nos ama, né? Como Deus, ele nos vê como o melhor, né? Ou seja, a melhor, ele extraiu o melhor. Tanto é que ele nos criou a imagem e semelhança dele. Né? Perfeito. Ele criou o melhor dele, né? Esse livro, então, do Dr. T.L. Osborne, né? Que já está na glória, já desfrutando da glória, né? Tem uma fotinha aqui, ó. Fotinha antiga, né? Bem antiga. Uma imagem. Né? O Marcelo estava me contando que até aqui na introdução já tem algo bonito aqui. A gente vai ler aqui. Olha as cruzadas do T.L. Osborne aqui, ó. Olha as cruzadonas aí. Show, né? Bom, introdução aqui, ó. Nós vamos fazer a leitura, quem tem o livro, depois pode até adquirir se quiser, né? O plano de Deus para você é totalmente bom. Mark Twain disse: afaste-se das pessoas que procuram fazer pouco caso das suas ambições. As pessoas mesquinhas sempre fazem assim. Mas as pessoas realmente grandiosas fazem você sentir que também pode tornar-se grande. Forte isso aqui, Marcelo. Verdade, né, professor? Muito interessante. Ou seja, eu tenho que me aproximar daquelas pessoas que fazem eu ter grandes ambições e principalmente das coisas de Deus, Marcelo. Tanto é que, olha só, pastor, isso aí que eu estava lendo essa passagem ali, eu vi aqui em Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Né? É mais ou menos o que está dizendo no começo. Afaste-se de pessoas que procuram fazer pouco caso das suas ambições. De repente você vai falar algo, a pessoa se escarnece, a pessoa não dá bola, a pessoa faz pouco caso daquilo ali. E não. Tem a ver até com se esfriar, que tu tá falando esse tempo. Eu lembrei do Pedro, né? Lembra quando o Pedro ele começou a ficar distante? Eu preguei isso... Ele começou a se aquecer junto com aqueles que eram de fora, né? E a ponta que chegou. A Bíblia fala que ele espraguejou. Forte isso aqui. Pastor, mais forte ainda é que ele seguia, ele estava com Jesus, mas da onde? Pregou, de longe. Pregou. Isso aí foi a live que eu fiz terça-feira, que eu falei esteja perto. Desculpa que eu não vi a tua live, me perdoa. Não, mas esteja perto. Me perdoa. Eu falei sobre essa passagem que as pessoas estão seguindo Jesus, Pedro estava seguindo Jesus, mas de longe. Né? Forte. Então, pessoas seguem Jesus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, eu estou na igreja, mas está distante. Acho que se Jesus tivesse uma rede social, ele seria o mais seguido de todos, né? Mas o seguidor não quer dizer que a pessoa realmente está praticando. Tem que estar perto, né? Tem que estar perto. E daí, imagina se você está perto de pessoas que vão fazer você... E quando tu está perto, tu acaba se tornando igual. Se torna... Pelo menos tu vai pegando algumas coisas, né? Tanto é que diz que tem, cientificamente, né, pastor? Você se torna parecido com as 5 pessoas que você anda, mais anda, vamos dizer assim, ou está perto, né? Teve um caso lá na minha casa, vou dizer para o senhor só para rapidinho. Então quem anda com bonito se torna bonito. Cientificamente fala. Não é para tanto. Brincadeira. Que eu estava na minha casa e jogaram um rojão, era época de essas festas, assim, do final de ano, jogaram um rojão bem no meu pátio. E quando jogaram, eu saí correndo para ver quem era. Tinha um rapazinho parado me olhando, né, com os olhos arregalados. Mais um café aqui, hein, Marcelo? Pode pegar, professor. Com os olhos arregalados. E eu, foi tu, né? Não fui eu. E não foi ele. Foi as pessoas a gurizada que estava andando com ele, saiu correndo e deixou ele. Sabe? Jogaram a bombinha lá e deixaram ele. Então, se tu andar com esse tipo de pessoas... Que coisa, né? O que vai... Foi tu também, tu tá no meio, vai ser a mesma pessoa. Lascou. Né? A gente tem que cuidar, mas daí, meu Deus. Mas a gente tem que cuidar disso. E aí, então tu tava falando sobre Pedro, né? Que Pedro andava longe, igual o senhor falou. Tava lá se aquecendo,
vendo de longe tudo que estava acontecendo, mas... A ponto que perguntaram, mas não és tu, Galileu, que andava com ele? Não, eu não. Eu não. Daí já começou a negar, né? Ah. Começou a negar aquilo, mesmo sabendo que ele estava... Olha que essa ali, palavra, né? E como tem a ver com o tempo, os dias de hoje, Marcelo. Nossa, é muito forte isso. É forte, pastor. Muito forte. Por isso que a gente tem que cuidar, igual diz ali, né? A face das pessoas... Bom, a gente vai ficar nessa parte aqui hoje, Marcelo. Não tem como ir mais pra frente aqui, ó. Mas as pessoas realmente grandiosas fazem você sentir que também pode tornar-se grande. A gente tem que se cercar de pessoas realmente que vão nos... Tem um versículo bíblico, deixa eu ver se eu encontro. Eu não tinha anotado, mas diz que na multidão dos conselheiros, né? Deixa eu ver. É um provérbio. Multidão de conselhos. Na multidão de conselhos, né? É Provérbios 11:14. Vamos ver aqui. Ué, é assim mesmo, né? A gente vai lendo aos pouquinhos, vai aprendendo. Olha, a gente está na introdução, gente. Recém no primeiro parágrafo, né? Vai dar muita mensagem isso aqui, uns 2 Marcelo. anos, mais ou menos. Você aguenta 2 anos aí? Vamos lá. Provérbios 11. Qual que eu falei? 11:14, né? Na minha tradução fala sabe a direção. Não havendo sábia a direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Né? Então, a sábia direção que vem com aquela direção com sabedoria, aquela direção que realmente não vai ferir a palavra de Deus. Né? Tem conselhos que ferem a palavra de Deus, né, Então Marcelo? está dizendo ali que se não houver, o povo cai, né? Por isso que é a importância, né? De saber se cercar de realmente de pessoas que tu note assim, poxa, me faz crescer, né? Não me faz, vamos dizer assim, prejudicar alguém, prejudicar a obra de Deus, prejudicar alguém que eu amo, né? Que nem, por exemplo, assim, ó, o senhor é pai de adolescente, né? De meninas hoje, graças a Deus, estão casados, mas graças a Deus foram meninas que foram ali criadas na palavra de Deus. Com certeza não lidero dor de cabeça, né, Marcelo? Nessa questão. Que tem, por exemplo, assim, tem aquele jovem, por exemplo, que quer namorar, por exemplo. Não é errado namorar. Mas namora alguém que faz a pessoa até brigar com os pais, xingar os pais. Quer dizer, a pessoa está tão cega naquilo ali, ela está se cercando com aquilo, está prejudicando ela, a família dela, que é o mais importante, quem criou ela. A pessoa despreza totalmente. É errado, né, Marcelo? Sim, com certeza, professor. Afasta ela da igreja daqui a pouco. Não digo da igreja, às vezes afasta até às vezes cultos, a pessoa diz, não, pode deixar, não, eu vou ganhar para Jesus, né? E acaba se prejudicando cada vez mais, né? Isso é furado. E acaba se prejudicando. É aquele exemplo, né? Tu tá em cima da mesa e a pessoa tá embaixo. Quem é que vai puxar? Quem é que vai cair? Há casos que... Vamos dizer assim, há casos, mas não é regra, né? Não é, pastor. Tem casos que fogem à regra, a gente sabe disso. Tem um exemplo, pastor, de uma jovem, a Bruna, lá de Sapucaí. Não a Bruna Silveira, é a outra Bruna Fortes, que tem o Rian, que tá sempre com o pastor Ed. Não sei se você conhece o Rian, grandão, né? Que eu me lembro, ele não era da igreja. E ela... O professor Girafales, começou a namorar com ele. Não, eu vou ganhar. Agora, meu Deus, é o braço direito lá. É uma benção. É uma regra, assim, né? Tem coisa que foge à regra. Mas ele tem que cuidar isso aí, né, pastor? Porque igual tu vai recebendo conselho, a direção errada, vai fazer com que aquela... Ali fala de ambição, mas ambição no sentido bom, né? No livro fala. De tu ter a ambição de crescer, né? E tu anda com pessoas que vão te voltar para baixo, tu vai acabar o quê? Indo para baixo. Não vai conseguir crescer com meio de pessoas assim. Né? Isso aqui já no começo já está dizendo isso. Né? Se você é o melhor de Deus, Deus tem o melhor para você. Claro. Né? Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, como é que eu vou estar me envolvendo com pessoas ou estar no meio de pessoas que vão me dizer que eu ao contrário disso? Né? Isso é verdade. Bate-papo legal. Não tomou café, né, Marcelo? Não, o senhor não tomou todo o café quase. Brincadeira. Gente, até o próximo. Valeu. Certo. Tchau, tchau.